Olá, minha gente! Mais uma live começando! Hoje, segunda-feira, esse frio aqui em Petrópolis. Meu Deus do céu, vamos chegando. Que hoje a live vai ser muito bacana. Com a Beatriz Ohana do Cine Pagu, que já está aqui. Já vou chamar essa linda, maravilhosa, que eu tanto admiro. Ela vai contar um pouquinho da história do audiovisual em Petrópolis, do Cine Pagoda, um projeto que ela fez maravilhoso aqui na cidade. Chega mais, Bia, com só aceitar. Vamos lá. Olá! Tudo Olá! Olá, Pedro querido! Que felicidade estar aqui com você! felicidade e honra toda minha, que isso. Eu Ai, estou muito feliz de estar aqui. te admiro muito, você sabe disso, né? A gente se conheceu lá no Conselho de Cultura, né? Militando pela cultura de Petrópolis. E a gente sabe como tá difícil, né? A gente militar pela cultura aqui nessa cidade. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco, né? E emendasse depois como surgiu o Cine Pagu, né? Que é a sua empresa aqui na cidade de audiovisual. Então se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho quem é a maravilhosa Beatriz Ohana. Então, eu sou produtora, cineasta, a princípio só cineasta. Me formei em algumas escolas de cinema do Rio, né? Mas eu comecei meu contato com audiovisual aqui em Petrópolis há uns 8 anos atrás, porque eu militava na Nação Hip Hop Petrópolis. E aí eu fazia uns vídeos para a Nação Hip Hop, eu comecei assim. E aí me interessei por cinema logo dentro desse contexto de movimento social, né, de militância. E aí eu me interessei por estudar cinema, fui para o Rio, me formei a princípio em edição, montagem de imagem e som, e fiquei trabalhando alguns anos no Rio. E depois eu voltei para Petrópolis em 2016. E aí, em 2016, eu fui atravessada por várias coisas aqui na cidade que fizeram com que eu mudasse, né, o rumo da minha carreira, que a princípio era só em edição, montagem de filmes, né? Eu me deparei com uma cidade que, embora tivessem algumas pessoas atuando, quando eu vim morar aqui em 2016, já tinha a Aline Castela, e já tinha muito tempo, que ela é minha referência desde a adolescência, aqui fazendo audiovisual na cidade. E aí encontrei a Diane Lesco, encontrei a Regina Bortolini, Elane Maivorme, do M, lá do CENIP, e alguns cineclubes. Embora eu tivesse encontrado algumas coisas na cena, eu fiquei muito... Nunca tinha dado antes, né? Eu comecei a ter ideias de produzir e de criar coisas que na cidade não tinha até então. Porque, na verdade, quando eu morava no Rio, eu não era desafiada a fazer isso porque eu não precisava, né? No Rio tem muita oferta de muita coisa para quem é do cinema. E aí, quando eu vim Sim. morar em Petrópolis, realmente eu me confrontei com essa realidade. E aí eu comecei, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí, em 2017, eu estava organizada no Clã, o coletivo de mulheres que organizou a primeira marcha do 8M em Petrópolis. Ih, deu uma travadinha. Bia, deu uma travadinha. Você tá travada aqui pra mim. Ela tá travada. Ô, Bia, só um minuto. Você deu uma travadinha, você tá travando. Você tá no 4G, como é que você tá aí, que tá travando? Foi só pra mim, gente, que travou? Pronto, tô te vendo. Pronto, voltou. Retoma aí. Tá. O Cine Pagou, a princípio, era um cineclube que acontecia na Sala de Cinema Humberto Mauro, no Centro de Cultura, aos sábados, onde um sábado por mês, né, onde a gente exibia um filme com uma temática feminina, mulheres, e foi bem legal. Será que tá travado ainda, Pedro? A Carol falou, travou geral. Agora, voltou agora. Voltou, é porque tem um delay, né, gente?
Então tá. Vai falando, e o pessoal vai falando de trabalho. Mas você estava falando do Então tá. Circuito Beleza. que acontecia uma vez por mês no Centro de Cultura, né, na Sala de Cinema Humberto Mauro, que hoje tá um caos aquilo lá, né, mofado, tudo depredado, infelizmente, né, Pia? É uma grande perda para nossa cidade, né, que eu acho que é a única sala de cinema pública que a gente tem na cidade, né? É a única sala de cinema pública para essa região do centro e adjacências, né? A gente tem a sala de cinema do Céu da Posse, é lá na Posse, que atende aquela região. O cinema Humberto Mauro é Sim, né? Quando chegou em 2018, que já estava dando super certo, já tinha uma adesão bem legal ao Cineclube, a gente começou a fazer o Cineclube para crianças também, que era o Cine Pagozinho, também na sala Humberto Mauro. E aí foi numa dessas nossas sessões, onde as crianças já estavam todas esperando do lado de fora para assistirem ao filme, estava tudo organizado lá para exibir, eu tinha feito um teste 2 dias. No início de 2018, a sala de cinema Humberto Mauro foi interditada e até hoje ela continua assim. E ela e outras salas também do Centro de Cultura continuam assim, né? E aí, o Cinepagu foi obrigado também, né, a se ressignificar, mas foi bem interessante para a gente, porque a partir daí a gente começou a travar umas parcerias bem legais, assim, a gente começou a realizar sessões no CDDH, dias de semana, à noite, e aí a gente começou a atingir um outro público, né, um público de trabalhadores, pessoas da cultura, da arte, da educação, vários profissionais de várias áreas, estudantes universitários, estudantes de ensino médio, pessoas que saíam das suas obrigações e no final do dia iam a uma sessão do Cinepagu, né? E aí a gente passou a debater sobre política, direitos humanos, a gente começou a tratar de temas bem mais abrangentes também. E aí isso foi durante 2018. pode falar. Isso foi acontecendo durante 2018 todo, e a gente foi convidado a fazer sessões também fora do CDDH, e foi quando a gente realizou a nossa sessão histórica, que foi uma semana antes das eleições, que foi na Firma Criadores, que na época era na 13 de maio. A gente fez o Cinepagu Debate Eleições, onde a gente exibiu o processo, né, que é o filme que dá conta do processo de impeachment da presidenta Dilma, seguido de debate. A gente colocou 120 pessoas lá dentro daquela sala e foi muito legal. A partir daí, quem não conhecia o Cinepagu passou a conhecer mais. A gente recebeu debatedoras incríveis e foi muito legal, um lugar de fortalecimento também, né? Foi muito interessante. E aí, depois disso, a gente foi convidada para várias sessões avulsas mesmo, em instituições de ensino, em comunidades. E aí a gente teve um caráter bastante itinerante, assim, a partir disso, em 2018. E aí, quando entrou em 2019, o Cinepagu já estava mais fortalecido, com uma equipe mais consistente, né, de mulheres. Aí já estava eu, Sofia, Carol Guerra e Vivian Amaral, que era a nossa educadora. E aí a gente resolveu Sim. partir para um outro lado, né, que é trabalhar o cinema como ferramenta educacional e pedagógica. E aí a gente criou duas parcerias. A primeira foi com o Cefet Petrópolis, onde a gente realizava uma vez por mês sessões de exibição de um curta-metragem seguido de atividades, seguido de debates, com convidadas, normalmente são mulheres, né, com convidadas pertinentes aos temas que a gente estava tratando ali. E ali no Cefet a gente só tratava de temas que atravessavam a vida nas cidades, a vida nas cidades do Brasil, principalmente em Petrópolis, né? Então a gente recebeu, por exemplo, a Carol Cerqueira, foi uma das nossas debatedoras que está aqui, maravilhosa. E Maravilhosa. algumas outras, sim, e algumas outras mulheres da cidade, de fora da cidade também, e alguns homens específicos. E foi muito legal, Pedro. A gente tratou de assuntos muito importantes que normalmente a gente não debate aqui em Petrópolis. Foi uma oportunidade mesmo, né, de usar o cinema como uma ferramenta mesmo de discussão social, e a partir daí, parcerias. A arte tem esse papel social, né, Pia, de colocar o dedo na ferida, né? E principalmente na nossa cidade, que tem instalado um modelo muito conservador, muito, muito retrógrado, né? De quando você fala de arte, né? Mas eu queria que você falasse de um projeto lindo que eu assisti lá no Independência, né, que foi feito dentro da comunidade, com as crianças da comunidade.
eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu esse projeto, a ideia desse projeto e o fruto que ele deu, porque o filme é lindo, não sei se está disponível no YouTube, aonde está, porque vale a pena ver, quem não assistiu, depois eu vou pedir para a Bia me mandar o link para compartilhar aqui, porque é uma coisa linda e a gente vê, né, Bia, ali a arte transformando vidas de verdade, né? E como foi lindo, foi emocionante aquele dia, né, naquela quadra do Independência, que ficou lotada de moradores da comunidade, né? E a comunidade se vendo ali na tela, se vendo representada, foi muito lindo. Eu queria que você contasse um pouco desse processo e como é que foi para você, enquanto cineasta, né, educadora, né? Porque eu te considero, nós artistas somos educadores também, né? E queria que você contasse um pouquinho, falasse desse projeto maravilhoso. Então, essa foi a segunda parceria que a gente travou em 2019, né? A gente travou uma parceria com o Centro Educacional Comunidade São Jorge, lá no Independência. A princípio, a gente fez lá, implementou na escola, um cineclube, né, um projeto de exibição de um filme seguida de atividades com 43 crianças de 8 a 14 anos. E aí como a gente percebeu que eles tinham muita necessidade de falar sobre a realidade deles, de contar como que era a vivência deles, a vida deles pessoal, mas a socialização deles ali no bairro, quais eram as questões do bairro que eles ficavam incomodados, né? Eles queriam falar muito sobre a vivência e a experiência da vida deles ali naquele lugar. Então a gente começou a exibir filmes para eles que demonstrassem a realidade de outras crianças do Brasil. Crianças quilombolas, crianças sertanejas, crianças de zonas periféricas urbanas de várias partes do Brasil, crianças indígenas. E aí a gente começou a fazer um paralelo muito interessante entre a realidade de outras crianças do Brasil com a realidade dessas crianças do Independência. E coisas muito ricas foram surgindo nesse processo, nessas atividades, que eram todas com cunho pedagógico muito forte também, né? E além desse interesse muito grande de falar sobre a independência e falar sobre a própria vida, eles tinham muita necessidade também de dar conta dessa questão cinematográfica. Eles queriam falar sobre como os filmes eram feitos, eles queriam fazer perguntas sobre questões técnicas do cinema. E aí a gente começou a achar aquilo muito interessante e a gente percebeu que ali cabia muito mais do que só o cineclube, que já é uma coisa muito importante, mas que ali cabia muito mais para aquelas crianças. Elas estavam abertas e querendo muito mais, né? Só para fazer um parêntese, para quem está assistindo essa live e não é de Petrópolis, né, que tem aqui, né, minha amiga Nara da Flávia Desejo, que não é de Petrópolis, passou por aqui. O Independência é uma comunidade aqui de Petrópolis, né, que tem uma... É longe do centro histórico, né, Bia? E tem uma visão muito errada da própria comunidade, né? As pessoas têm uma visão muito errônea da própria comunidade, né? Do empoderamento dessa comunidade, dos trabalhadores que lá vivem, né? A comunidade é linda, tem uma história super rica, né? Super cinematográfico, né? A gente pode ver isso no filme, mas assim, a comunidade não é vista dessa forma pela cidade, né? Pelo poder público, né? Infelizmente. E só para fazer esse parêntese, né? Que essa comunidade é uma comunidade que é muito esquecida, né? Pelo poder público na nossa cidade, e ela precisa ser empoderada, né? E esse filme foi um empoderamento dessa comunidade, foi uma esperança, né, para as crianças e para os adultos e para os pais dessas crianças, né, daquela comunidade, né? Sim, e assim, mais do que tudo, né, eu acho que era a gente conseguir ampliar as vozes e a própria cultura que já existe ali, com as especificidades e os saberes daquela comunidade, né? Então, é exatamente isso que você falou. A Independência tem uma visão que é terrível quando você pesquisa ou quando as pessoas que não conhecem lá, os comentários que você ouve sobre a comunidade, nada tem a ver com a realidade daqueles trabalhadores e trabalhadoras que constroem a nossa cidade todos os dias, né? Então,
é muito triste mesmo você ver que é o não conhecimento da própria cidade, o não conhecimento do próprio bairro, e que isso culmina num preconceito, uma discriminação enorme das próprias pessoas, que é isso, como eu falei, que constroem a cidade todo dia, né? Mas aí a gente sentiu, inclusive a gente teve contato com essa cultura da independência exatamente através do relato dessas crianças, né? E aí, justamente por perceber que elas queriam algo mais, que elas queriam a possibilidade de ampliar, a gente viu uma oportunidade quando o Instituto Municipal de Cultura e Esporte lançou o edital de seleção de projetos culturais aqui na cidade no ano passado, né? E aí a gente criou o projeto. Esse ano até nada do edital emergencial que foi prometido, até agora nada, né? Infelizmente. Mas nem o edital esse ano, nem o edital emergencial e nem o edital que já deveria ter saído do calendário normal, né? Nenhum dos dois, na verdade, né? Sim, exatamente. Mas e vamos aí a gente... boa, vai, continua. E aí a gente foi aprovada com um projeto de formação para essas 43 crianças, onde ao longo de um semestre a gente passaria por todas as etapas de criação de um filme, né? Por todas as etapas de realização de do cinema, e aí culminaria na criação de um filme com essas crianças. Um filme que viesse da visão deles, da experiência deles que eles têm no próprio bairro e dos principais incômodos e soluções que eles veem para o maior problema que eles detectam no cotidiano deles, que é o lixo do Independência, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas o Independência, ele tem um problema seríssimo de coleta, de saneamento básico, né? É uma coisa... Sim, é uma coisa que é um problema recorrente no Independência, é uma queixa recorrente, né? E é um problema que justamente incomoda muito, né, as nossas crianças do projeto. E é justamente o tema que eles escolheram para fazer do filme, né? E aí a gente criou um roteiro baseado... Bom, a gente foi aprovado no edital, né? E a gente apresentou o projeto para as crianças, e aí a gente criou um roteiro junto com eles ali em oficina, com personagens, a ideia... Tudo, né? Tudo. Eram ideias deles, todas as ideias, né, do filme, de cabo a rabo, tudo era ideia deles. Então, assim, os personagens, os heróis, os vilões, como se dava a trama, o que acontecia na história, como é que era essa narrativa. A gente só pegou tudo isso e deu um direcionamento mais técnico, mais cinematográfico. Transformou aquela história toda que eles inventaram numa peça realmente de cinema, né? E aí as oficinas foram passando, a gente teve oficina de linguagem cinematográfica, de roteiro, de fotografia, de direção de arte e cenografia e de filmagem, que foram as filmagens do filme, né? Que foram os dias de set propriamente dito. Então a gente passou por todas essas etapas e as crianças foram, de uma forma muito lúdica, tomando conhecimento e intimidade com todas essas áreas técnicas do cinema, né? A gente priorizou muito isso, trabalhar isso de uma forma muito rica com eles, muito lúdica, de uma maneira diferente do que a gente estivesse fazendo para adulto. Então a gente criou esse filme com eles. Também, né, Pia? Muito natural e muito espontâneo. Ficou muito espontâneo, muito real e representativo, dando voz realmente àquela comunidade que não tem voz, né? E eles se sentirem empoderados, né? Porque o grande futuro, né, do nosso país, mas da nossa cidade, são as crianças, né? As crianças que lá do Independência, que não têm, talvez, tanta oportunidade de ter contato com a arte, né? Ter esse primeiro contato com a arte, ter essa primeira visão ampla de mundo que a arte nos dá, é fundamental, né? E vocês, assim, vocês reconhecerem também o valor de cada um é fundamental, que eu lembro que vocês lá no dia da sessão, né, distribuíram certificados para cada um, com o nomezinho de cada um, e eu via, né, o brilho no olhar das crianças em receberem aquele certificado e se acharem empoderados mesmo, né, de terem uma importância naquela construção daquele trabalho, né? Que eles fizeram a diferença dentro daquela comunidade e modificaram aquela realidade, nem que seja por alguns instantes.
Sim, isso que você falou é muito forte, porque quando a gente exibiu o filme lá, né, tinham praticamente 200 pessoas, e majoritariamente pessoas da comunidade lá dentro, né, muito poucas pessoas eram de fora. E eles puderam ver a independência sob um outro olhar mesmo, né, uma outra ótica, ver a independência de uma forma tão bonita, poética, com locais, paisagens super representativas para eles ali dentro da comunidade, paisagens que foram escolhidas pelas crianças, vendo as próprias crianças deles participando do filme, ali na tela, atuando e trabalhando em outras partes técnicas também para o filme poder dar certo, de uma forma tão profissional. E isso, né, a oportunidade de dar voz para aquela comunidade, mas não no sentido de nós estamos lá como, a gente esteve lá como donas da verdade, dando voz para aquelas crianças, como se a gente soubesse de algo a mais. Na verdade, era juntar o que a gente sabia com os talentos e cada especificidade daquelas crianças ali, que elas eram muito talentosas e multi-artistas, né? Realmente muito talentosas. Você que viu o filme pôde perceber isso. Então foi juntar, né, os nossos saberes com os saberes das crianças e os saberes daquela comunidade para construir algo novo e construir a oportunidade do Independência ser visto de uma outra forma e de também colocar na tela uma Petrópolis diferente dessa que a gente está acostumado, né? Porque Petrópolis na tela, ou ela é paisagem de novela do Manuel Carlos com um sítio em Araras, como diz a Aline Castela, que normalmente é rota de fuga, os personagens estão saindo do Rio de Janeiro, fugindo, e eles vêm para a Serra, ou então são palcos de novela de época, séries de época, né? Porque a gente tem essa coisa imperial, histórica, com essa cara europeia, né? Então, sair também, tirar Petrópolis desse lugar e colocar Petrópolis sobre uma outra ótica mesmo, a ótica das pessoas periféricas, das comunidades da cidade, os trabalhadores, trabalhadoras realmente da nossa cidade e as nossas crianças, né? Então foi uma oportunidade muito linda, assim. E com certeza a gente fez questão de dar certificado para todo mundo, a gente teve alunos que se destacaram muito em áreas específicas e a gente fez questão de reconhecer isso lá também, né? E foi muito interessante, muitas mães, pais, familiares conversaram com a gente depois e falaram como que isso atingiu diretamente a autoestima daquelas crianças, né? Como que isso fez com que elas realmente vissem, né? Tivessem a oportunidade de conhecer uma arte que normalmente elas não teriam acesso, porque é uma arte cara, e que a partir disso elas conseguissem se identificar e se sentir capazes, né? De construir esse novo universo a partir do cinema. Então foi muito lindo. E é importante você falar isso, né, Bia? Porque a gente precisa valorizar a nossa cultura petropolitana, dos artistas de Petrópolis, mas a gente também precisa descobrir as culturas, os artistas que estão nas comunidades, né, que não são artistas propriamente ditos, porque não têm a oportunidade de experimentar essa arte, né? Por isso que eu falo sempre que Petrópolis precisa ter uma escola pública de artes, né? Para a gente ter acesso, para a gente poder dar acesso a essa população. Petrópolis precisa reconhecer o papel da cultura como transformação social, né? A gente está vendo nessa quarentena, eu falo isso sempre aqui, que a gente está vendo nessa quarentena que a gente está consumindo muita cultura para recuperar nossa saúde mental. Ou seja, não tem como desassociar a cultura da saúde mais. Eu não vejo mais a cultura desassociada da saúde. Assim como eu não vejo a cultura desassociada da educação. Então, a gente tem que parar de trabalhar a cultura de forma isolada, né? E realmente empoderar a cidade. Não ela se lembrada só quando for uma novela do Manuel Carlos, como bem você disse, quando for uma novela de época, mas formar profissionais, né? Empoderar novos cidadãos petropolitanos com cultura, né? E ver que a cultura movimenta mesmo a economia da nossa cidade, né? Ela emprega muitos setores, né? E a gente está vendo muitos artistas da nossa cidade passando necessidades reais, né? Acho que a Bia deu uma travadinha. Voltou, Bia? Voltou, tô te ouvindo.
Então, o que eu estava falando é que a gente está vendo muitos artistas da nossa cidade passando necessidades reais, assim, né? Não tendo valoridade, passando fome, né? De verdade, né? No Brasil e aqui em Petrópolis, principalmente. Que até hoje a gente não tem um edital, o edital que seria emergencial, não teve o edital que é garantido por lei, né? Que a gente tem a lei do Fundo Municipal de Cultura que deve obrigar, deveria obrigar ao município, né? Obriga o município, na verdade, a publicar um edital público, né, de projetos culturais, que até hoje, o desse ano, não foi publicado. Então a gente passa por essa dificuldade e eu vejo assim, a cultura de Petrópolis ela é muito elitista, né, Bia? Assim, ela é muito elitizada. E a gente, como trabalhadores da cultura do povo, voltado para o social, a gente pensa numa cultura mais democrática, né? Sim, Pedro, com certeza. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes, né? Primeiro eu vou falar desse, que já é a deixa, de Bia, você está travando. Eu não estou te ouvindo. Está travando. Bia, ele já foi fruto de muita luta, né? Não é algo que sempre Bia, travou. Bia. precisa de mais do que Voltou, isso. A gente precisa voltou. reconhecer. Travou, né? Voltou agora, voltou. Voltou. A gente precisa reconhecer as potencialidades da cultura do município, para além dessa lógica mercadológica, que é uma extensão do turismo, aqui a cultura do município serve. Aonde a gente vê investimento, né, Pedro? Você falou aí de ter uma escola pública de arte. Eu também acho, a gente precisa de centros de arte em cada bairro, se for o caso. A gente precisa movimentar mais, sair dessa lógica e formar mais pessoas. E a gente precisa capacitar também as pessoas, descentralizar a capacitação de acesso ao edital, né? A gente precisa desmistificar o acesso ao edital, tornar ele mais possível e que o acesso dele também seja democratizado, que o acesso dele seja descentralizado. E mais do que isso, é exatamente o que você falou, a gente precisa formar profissionais das diversas áreas da cultura na nossa cidade, porque a gente está cansado de ouvir que Petrópolis é um berço de artista, tem muito artista em Petrópolis, mas o que a gente está fazendo com esse material humano que a gente tem aqui? Quando a gente percebe no que está sendo investido, no que o governo atual investe em termos de cultura, né? Onde uma apresentação de um coral ou um show de uma banda que nem é daqui custa o valor de um edital inteiro, que às vezes alcança mais de 10 ou 15 projetos, né? A gente percebe o que está sendo priorizado. Então, a gente precisa avançar, né, nessa pauta aí, no que diz respeito à nossa cultura, e superar essa alcunha de centro histórico e cidade imperial, e ir para além disso, né, reconhecendo os saberes e a cultura local dos nossos bairros, do nosso povo mesmo. Né? E assim, Né? o que você falou também sobre o Pode falar. edital, só acrescentar o que você falou, que eu achei muito importante, né? Que você falou sobre o edital. Exatamente. A gente tem uma lei, né, de emergência cultural no Brasil, que é a Lei Aldir Blanc, que foi fruto também de muita luta, e a gente precisa saudar, né, a deputada Jandira Fegali e outras pessoas envolvidas nisso. Foi de fruto de muita luta essa lei Aldir Blanc, e assim como existe essa lei nacional, existe aqui em Petrópolis, né, essa lei municipal Que é a em lei relação... 6/10, para quem quiser procurar. Exatamente, que é em relação à emergência cultural no município, né? Que eu acho que você me corrige se eu estiver enganada, Pedro, mas eles lançaram um edital emergencial aqui em Petrópolis em março ou abril, e ele estava com uma porção de erros, né? E aí a gente pediu revisão, né, através do Fórum Popular de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, a gente pediu revisão, e aí até hoje não republicaram, e parece que não é do interesse, né? Na verdade, né, a campanha, que eles falaram que iam lançar um edital emergencial em março, saiu nos jornais aí demorou até abril para eles lançarem essa primeira
essa primeira tentativa cheia de erro que a gente reivindicou através do Conselho Municipal de Cultura, e desde então não foi publicado mais, né? Por falta de interesse. Isso que você falou, não se vê a cultura como potencializadora, né? Formadora, né? De opinião, de empoderamento do cidadão petropolitano. Ver a cultura como um mercado, e a cultura ela não é mercado, a cultura salva, né, Bia? A cultura é além do mercado, a cultura tem um papel social, político muito forte. É uma questão de saúde pública, né, Pedro? Você disse isso outro dia numa live e eu pensei assim, exatamente isso. Eu tenho até usado isso agora. É exatamente isso, é uma questão de saúde pública, né? E aí eu vi uma pergunta aqui da tia Lili, da Lilian. Como acompanhar o desenvolvimento desses talentos encontrados na comunidade do Independência, né? E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando. É exatamente isso, a gente precisa despertar esses talentos que surgiram a partir desse projeto de cinema e muitos outros, a partir de muitos outros projetos que podem surgir a partir de uma perspectiva descentralizada de política cultural, né, para a cidade. E aí, também, assim, se a gente não alimentar o talento, se a gente não regar o talento e dar subsídio para que ele floresça, né? Ele morre, né? Ele é corrompido por esse sistema que está aí até hoje. E a gente precisa dar meios para que isso não aconteça, né? Para que ele não caia numa armadilha, né? A gente precisa incentivar, por isso que é preciso políticas públicas de cultura nas comunidades, como a Bia falou, polos de cultura em cada comunidade, né? Uma escola pública de cultura na nossa cidade. A gente precisa colocar esse projeto para frente, a gente precisa reivindicar isso, né? A gente está em ano eleitoral, é um bom ano para a gente ver candidato, porque eu estou como pré-candidato, mas tem vários outros pré-candidatos que têm essa sensibilidade com a cultura, têm esse olhar mais carinhoso e mais empoderado da cultura, né? Eu, como artista, me coloquei como pré-candidato justamente por ver essa lacuna na nossa cidade, que a gente não tem representatividade na cultura, no legislativo, né? E a gente precisa dessa representatividade. Chega de falarem por nós e vamos empoderar a nossa voz, né? Né, Bia? Eu acho que chega de falarem por nós e vamos empoderar a nossa voz. Exatamente. Exatamente. E você me falou algo que me lembrou uma cena muito linda. A gente tinha uma companheira da cultura lá, que inclusive é a Márcia, que ocupa a cadeira de produção cultural, se eu não me engano, no Conselho Municipal de Cultura. Ela estava na exibição do filme lá no Independência, e ela falou para mim, esse projeto não tinha que estar passando no edital, né? Ele tinha que fazer parte do calendário cultural já no município, né? Isso me fez pensar muito, né? Essa fala dela, ela veio de encontro com muitas coisas que eu passei a refletir a partir do projeto do Cine Paguni Independência, né? Que é justamente isso. Como que a gente articula coisas mais frequentes a longo prazo? Não adianta a gente criar um projeto e ir embora. A gente precisa articular coisas a longo prazo, né? A gente precisa pensar em formação. Por isso pensar em políticas públicas, né? Porque é justamente o que vai garantir essas ações a longo prazo. E é o que a gente precisa, né? E por que a gente não pode pensar em pontes através da educação? Por que a gente não faz uma fusão entre Secretaria de Educação e Instituto de Cultura na cidade, entendeu? Como é que a gente pode criar pontes para viabilizar, através da arte, a oportunidade para mais pessoas, né? Valorizando também o que já é arte em cada lugar, valorizando o que já é arte e manifestação cultural de cada bairro, as suas tradições, as suas vivências,
A sua forma de viver já é a sua cultura, né? Então é uma cultura que não chegue como uma cultura superior a partir de uma perspectiva que eu ou você achamos o que é arte, né? Na verdade, é respeitando os saberes e especificidades locais e implementando a oportunidade e as ferramentas. Eu acho que o princípio é esse, né? De democratização da cultura, né? Sim, eu acho que a gente, né, quanto artista metropolitano, a gente tem um grande desafio, né, Bia, de modificar esse olhar, né, de entender que a cultura vai além de uma tela, vai além do livro. A cultura da comunidade ela é muito potente, né, a cultura de rua, né, você falou que começou na nação hip hop, não é isso? Que é uma cultura que às vezes não, é muito discriminada aqui na cidade, né? Não é visto como cultura, né? Eu acho que a gente também precisa parar com essas panelinhas culturais que existem, né, na cultura e entender que tem espaço para todo mundo e tem espaço para todo mundo brilhar e criar uma política pública mais democrática de cultura, né? Acho que tem mais Exatamente. uma pergunta aqui, eu não sei, vou tentar ler aqui. Deixa eu ver. Isso, Bia, dar oportunidade com responsabilidade para, para não frustrar, frustrar a naturalidade do local que já existem. A Jalili colocou aqui. É isso mesmo, Jalili, é você dar oportunidade, né, pro local ter uma outra ótica, ter um outro ponto de vista, né, Bia? Você Sim. empoderar esse local. Uma coisa que as crianças sempre disseram para a gente desde o início, e elas reproduziam muito isso para as educadoras lá da escola, é que elas gostavam da gente porque a gente respeitava eles, né? Eu acho Olha que que você vê maravilha. como que isso é forte, né? E também essa sensibilidade mesmo, né? Porque a gente nunca chegou lá querendo impor nada ou para ensinar nada para eles. A gente chegou muito com esse local, assim, desse lugar da escuta, do acolhimento, da fala, de entender a fala do outro, respeitar a fala do outro. Para a gente era uma descoberta de um novo universo, né? Nunca se tratou da gente querendo impor nada, né? Então, isso foi muito marcante. O tempo todo eles diziam que se sentiam respeitados. E o tempo inteiro a gente fez isso no filme também, né? É um filme que você vê que ele é construído mesmo a partir do olharzinho de crianças e de um olhar muito específico da forma como elas veem os problemas, né? Soluções fantasiosas, imaginativas para problemas tão concretos, né? Que os adultos não dão conta de resolver. É basicamente isso que elas pensam, né? Então, é muito lindo isso, e eu acho que o Cine Pagu serve de exemplo nesse aspecto, Pedro, assim, no sentido de... Eu tenho muito orgulho disso mesmo, no sentido do respeito, no sentido de respeitar. Sim, da escutativa, né, Bia? Eu falo sempre da importância da escutativa. O que é escutativa? É você se colocar no lugar do outro, né? Você entender aquela realidade e entender como transformar e potencializar quem vive naquela realidade, né? Eu acho que você é um grande exemplo, né? Você e sua equipe que trabalha com você, eu acho que vocês são o grande exemplo de futuro da nossa cidade e que vão modificar muitos olhares e muitas coisas, né? Porque tem coisas ali, como você falou, né? Que era imaginativa das crianças e tudo, e que era de fato responsabilidade do poder público. Por exemplo, a gente falando de saneamento básico é responsabilidade do poder público, não é responsabilidade do trabalhador que está na comunidade. Ele pode contribuir, sim, mas a maior responsabilidade é do poder público, né? Eu acho que a gente precisa colocar também o pingo no disco e cobrar também o que é do poder público e não marginalizar uma comunidade, né?
exatamente o contrário que você fez. Você floresceu aquela comunidade de esperança com aquele filme e empoderou, né? Porque falou assim, olha, apontando os problemas de uma forma leve, né? E quem tiver ali no poder, se tiver um olhar sensível e for assistir o filme com um olhar sensível, vai perceber que é possível modificar aquela comunidade e vai perceber que existem formas de modificar aquela comunidade de uma maneira que ela se sinta representada e potencializada, né? Sim, com certeza. Teve um comentário aqui muito bonito. Olha, Pedro, o Cinepagu criou o sentimento de independência das crianças. Não. O Cinepagu criou o sentimento de propriedade das crianças do Alto Independência, possibilitou que as crianças pudessem mostrar-se sem preconceito. Exatamente. Foi uma coisa muito forte lá, porque as crianças começaram a se ver entendendo sobre questões técnicas muito específicas, e eles começaram a ver que aquilo ali é uma coisa que é possível, e que se eles tivessem a oportunidade, eles poderiam realmente trabalhar com aquilo, né? Então, começou a surgir muitos sonhos, com a possibilidade de, ai, tia, eu quero ser diretor, eu quero virar atriz, quero virar ator, quero virar diretor de cinema, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Qual é o nome dessa profissão? Coisas que eles nunca imaginavam, porque estava completamente fora do espectro, né, da realidade deles. Então, a partir do momento que eles se veem aquilo ali oportunizado, faz toda a diferença. Então, é isso mesmo, comentaram ali, oportunidade é tudo, né? E eu aprendi muito isso, muito mesmo, com o Cinepagu. E sobre essa questão da visão das crianças em relação à questão do poder público, é impressionante que eles dão nome aos bois mesmo, né? Como a gente diz, eles costumam falar. Eles falam prefeitura, CONDEP, quem veio aqui tinha que vir, não veio. Questionam por que não estão subindo a rua, porque não sobe a rua com o caminhão da coleta, porque a rua é muito estreita. E eles falam da questão do asfalto que não tem em certos lugares, porque a Independência é um bairro muito diverso, com um contraste social muito grande, inclusive um contraste geográfico também, assim. É realmente um bairro enorme, muito, muito diverso e múltiplo. Então, ali tinham crianças de realidades diferentes, né? E elas expunham essa realidade e davam nome mesmo, dizendo, questionando o papel do poder público. E você vê como que isso é forte já em crianças tão jovens, né? Às vezes crianças tão pequenas, e já se relacionando e questionando mesmo, né? E também entender que o cinema é uma ferramenta de dar voz a esses questionamentos todos, e que é uma forma de luta também o cinema, né? E tem que deparar com essa realidade, né? E entender como modificar a realidade. Para o olhar da criança, a arte é um respiro, né? É um acalento de falar assim, calma que ainda tem esperança, né? Porque muitas crianças às vezes perdem a esperança por não terem a oportunidade, não terem os seus sonhos alimentados, como foi muito bem falado ali, né? E Bia, assim, como é que o filme foi concorrer a vários festivais, né? O mini curta está concorrendo a vários festivais, está tá concorrendo a prêmios aí, acho que foi premiado, né? E ainda não foi premiado. Vai ser. Tomara! Então, a gente tá fazendo ao longo desse ano um trabalho de inscrever o filme em festivais do Brasil e fora do Brasil, né? Que normalmente esse é o caminho de carreira de um filme, né? Primeiro a gente constrói esse filme, faz uma exibição que seja, e depois constrói essa carreira através de festivais. Então a gente está tentando ampliar a voz dessas crianças o máximo possível, através de festivais do Brasil e festivais internacionais. Então a gente está começando a receber respostas, a gente está começando a ser aprovado em alguns festivais, e como a gente está no meio de uma pandemia, esses festivais vão ser todos online, o que é bem legal de oportunizar que todo mundo veja, né? Então, assim, quando começarem a surgir essas datas de exibição, a gente vai começar a exibir nas nossas redes. Então, quem tiver aí, que ainda não siga o Cinepagu, sim, a gente vai divulgar por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, né?
a gente vai avisando conforme a gente for sendo aprovado, e eu tenho certeza pelas respostas que a gente vem tendo e que a gente vai continuar tendo, que a gente ainda vai ser aprovado em vários festivais aí, tomara. E outra coisa importante de dizer é que a gente não está disponibilizando ele ainda na internet, porque esses festivais exigem ineditismo, né? Então, ainda não podemos exibir na internet, mas vamos fazer isso em breve também, depois que ele correr essa carreira em festivais, né? De repente, Bia, eu não sei, é uma ideia. Faz uma sessão do Cine Pagou online, exibindo esse filme, cobrando, sei lá, R$ 10 que seja, não sei, uma ideia. Sim, É isso é uma bem ideia, legal. né? Não sei se pode também, porque tem esse negócio que o filme que concorre a festival não pode ser exibido, né? Tem algumas coisas nesse sentido. Exatamente. Por enquanto a gente não pode por causa dos festivais. Só que, assim, muitas exibições online vão acontecer, né? Por via festivais, né? Esse ano ainda. Então a gente Sim. vai. E outra coisa que a gente quer fazer, por isso também estimular que as pessoas sigam o Cinepagu, é a gente tá no papel ainda, mas a gente quer implementar, quando tudo isso acabar e a gente passar por esse momento, a escola de cinema do Cinepagu dentro do Independência, né? A gente já Ai, estava que com uma lindo. fechado. E aí a gente ia começar agora, antes da pandemia, a correr atrás dessa parte mais institucional mesmo. Então, a gente ia tentar fechar parcerias tanto com o poder público quanto parcerias de iniciativa privada para poder viabilizar esse projeto justamente para uma formação a longo prazo com outras crianças também, que não sejam só as crianças da escola que a gente trabalhou, mas outras crianças da comunidade, porque fomos muito requisitadas. E vocês pensam em fazer esse projeto futuramente, não agora porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas futuramente esse projeto em outras comunidades da cidade? Sim, sim. A gente pensa no Cine Pago na Escola, como um projeto que começou no Centro Educacional Comunidade São Jorge, mas que pode ser aplicado em diversas outras escolas da rede pública de Petrópolis, escolas em diversos bairros. A nossa intenção é atingir o maior número de realidades possíveis, né? A nossa intenção é ocupar uma escola por semestre, né? Então são dois projetos paralelos, assim. Um é a ideia de ocupar outras escolas com o Cine Pagu na escola, e outra é a ideia de ter a escola do Cine Pagu dentro do Independência como um projeto a longo prazo naquela comunidade específica, né? Podendo criar parcerias através da Secretaria de Educação, viabilizando ônibus e outros tipos de estrutura para outras comunidades também, né? Podendo levar essas crianças de outras comunidades até o Independência. E eu sonho mesmo, porque sem sonhar, nada é possível, né? Então é isso, educação e cultura igual a sucesso, exatamente. Por isso, né, Bia, a gente precisa de pessoas no poder público que sejam sensíveis, né? A causa da educação, a causa da cultura, a causa social, né? A causa da pessoa com deficiência, né? Eu tenho até um projeto de um curta falando sobre acessibilidade. Depois a gente vai conversar, eu te mando essa ideia, porque a gente precisa também falar de acessibilidade nas comunidades, né? Porque existem muitas pessoas com deficiência nas comunidades que não podem ter uma vida social é, efetiva, né? Porque não tem como, não tem um transporte adequado que busque, não tem acessibilidade na sua casa, né? Além na sua rua, asfalto, saneamento básico, coisas básicas, né? Que todo ser humano precisa para viver, né? A pessoa com deficiência tem muito mais dificuldade, né? Então, eu quero ainda fazer um projeto falando sobre essa realidade. Eu acho que porque Petrópolis precisa enxergar essa realidade, né? A gente tem um grande problema aqui que tudo é tomado pelo patrimônio histórico, que nada se moderniza, né? Mas a gente precisa mudar essa ótica, precisa mudar essa visão, e eu acho que a arte tem um grande papel nisso, né?
Exatamente, porque a gente está falando de pessoas periféricas que são invisibilizadas. Você imagina pessoas periféricas com deficiência que normalmente não têm o acesso à cultura, a espaços de arte na nossa cidade e que a arte, né, a produção cultural não chega até onde essa pessoa está, onde a produção cultural local, né, do lugar onde essa pessoa está inserida, também não é incentivada. Então, onde é que estão essas pessoas, né, Pedro? Cadê essas pessoas que a gente não vê? Pois E cadê é. essas pessoas que a gente não vê acessando da cultura na nossa cidade, né? Acho que é isso. Exatamente. Eu acho assim, que a gente tem que lutar por uma cultura cada vez mais acessível, não só na estrutura, mas acessível na linguagem também, né? Na língua, porque a gente tem um grande déficit, né, de botar a linguagem de sinais, por exemplo, a linguagem de Libras, né, em Braille, porque é um material caro, né? A gente sabe que é um material caro, não é barato, e a gente precisa entender esse custo, entender essa sobrecarga de imposto que tem em cima desse material, entender de forma como é que a gente pode democratizar isso de fato, né? Exatamente. Acho que você falou uma coisa muito legal sobre acessibilidade, quando você falou de Libras. Eu estava estudando muito em relação a isso, porque no ano passado eu tive um projeto que foi aprovado em primeiro lugar no edital municipal de cultura e está congelado agora porque nada aconteceu, né? Além dos 2 editais que a gente falou que não aconteceram, ainda tem um congelamento em relação aos projetos que foram aprovados no edital do ano passado, ponto 2, né? Então, assim, são muitos problemas. É Mas, enfim, o surreal, é linguagem surreal. surreal, surreal. Por isso que tem muito artista morrendo de fome na cidade, mas é isso, é triste constatação da realidade. O Linguagem Foco, que é esse meu projeto que foi aprovado, ele tinha um caráter de centralizador muito grande, então a gente ia exibir filmes, né, grandes filmes do cinema brasileiro, receber grandes diretores do cinema brasileiro contemporâneo e fazer sessões itinerantes em escolas públicas estaduais de ensino médio, né, da região de Itaipava, Posse e Pedro do Rio, e também sessões em praças e centros de cultura na Posse e Nogueira. E, além disso, a gente ia fazer a primeira sessão com exibição, com essa exibição simultânea, com tradução simultânea para Libras, num festival de cinema em Petrópolis, porque isso nunca aconteceu. Então, dentro do projeto estava isso, né? Uma sessão em parceria com a galera lá do Instituto Aliança, né, que desenvolve um trabalho muito legal aqui na cidade. E aí a gente ia fazer uma sessão em Libras, nunca aconteceu isso aqui na cidade, né, onde fosse simultâneo mesmo essa tradução do que estava acontecendo na tela e o debate depois também tivesse essa simultaneidade. Então, a gente está com esse projeto congelado, mas a gente está super ansiosa para continuar tocando. O poder público, alô IMCE, eles não me dão uma resposta sobre como eu posso tocar o meu projeto agora, mas é muito potente, sabe, Pedro? E justamente o que você falou, né? Acessibilizando mesmo, assim. Eles só fazem a dança da cadeira, né? O IMCE só faz a dança da cadeira, trocam o bastão, trocam o gestor, mas ninguém se responsabiliza pela cultura pública da nossa cidade, né? Pela política pública de cultura da nossa cidade, que a gente precisa abrir o olho, porque esse ano é ano de eleição e a nossa cultura não pode mais ficar do jeito que está. Ela está pedindo socorro, está respirando por aparelhos, né, Bia? Eu acho que a gente precisa mudar esse olhar, mudar essa ótica, mudar esse modo de fazer política na nossa cidade como um todo. Bia, o nosso tempo está acabando, a gente tem 8 minutos. Quero que você se despeça e convide o povo para seguir a sua página e conhecer o seu trabalho. Quem não segue o Cine Pagu, siga, porque é um grande motivador. Eu sou um grande fã do seu trabalho, te admiro muito. E essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV, lá no meu canal do YouTube, @Mundo Pedro Fernandes, e na minha página no Facebook, também @Mundo Pedro Fernandes. Me sigam lá e me sigam aqui também e sigam o Cine Pagu. Bia, agora é com você. Faz as suas considerações finais aí.
É o seguinte, gente, eu quero aproveitar esse espaço para convidar todo mundo a se apropriar e conhecer as políticas culturais do nosso município, entender o que é o nosso Plano Municipal de Cultura e, mais do que isso, se apropriar desse espaço que é nosso, que é o Conselho Municipal de Cultura da cidade, porque a Lei Aldir Blanc emergencial da cultura está aí, a gente precisa se empoderar dela, a gente precisa conhecer essa lei, a gente precisa se organizar, e mais do que isso, a gente que é artista, se você é artista, fazedor de cultura, se você tem um coletivo, se você tem um grupo, uma produtora, uma pequena empresa, se cadastre no cadastro cultural dos fazedores de cultura do município. A gente precisa desse cadastro, porque quem não tiver cadastrado não vai ter direito a todas essas oportunidades que vão vir a partir da Lei Aldir Blanc para salvar os artistas da nossa cidade, né? É a partir desse cadastro que a gente vai ter um mapeamento da produção cultural do nosso município. Então, busquem saber, pode se informar, quem quiser perguntar para o Pedro, pergunta para mim, pode mandar mensagem no Cinepagu. Tem um site lá, é só se cadastrar, é super fácil e é muito importante esse mapeamento cultural do município. É muito, muito importante. Eu vou compartilhar no meu story, assim que acabar essa live, eu vou compartilhar o endereço do site lá no meu post, que está lá no meu feed. Mas quem quiser me procurar, procura a Bia e vamos fazer a política pública, fazer os artistas se empoderarem da cidade. E a gente reforçar os nossos conselhos, né, Bia? O Conselho Municipal não é de governo nenhum. O Conselho Municipal é do povo. E o povo precisa entender essa ferramenta como ferramenta de transformação. Então a gente convida todo mundo, as reuniões do Conselho agora acontecem online, é muito mais fácil de todo mundo participar. A gente está num momento que é decisivo, a cultura de Petrópolis está em crise, não é brincadeira, não é maneira de dizer. A gente tem colegas nossos artistas que estão passando necessidade, então a gente pede realmente para a gente se unir. Se una com o seu segmento, participe das reuniões do seu segmento, participe das reuniões do Fórum Popular de Cultura, conheça o trabalho que está sendo realizado a partir do Fórum Popular de Cultura, que está sendo a resistência cultural do nosso município. Também o Conselho Municipal de Cultura, através da figura da nossa presidenta, né, que está nesse momento, que é Diane Leisco, mas através de outras figuras de conselheiros que estão lá lutando para salvar a cultura do nosso município e salvar os nossos artistas nesse momento. Então é muito importante o nosso engajamento, é muito importante todo mundo que puder e que seja fazedor de cultura se cadastrar. Fora isso, eu quero convidar todo mundo para ter um afago, né, no coração em momentos tão difíceis. O Cinepagu tem sido um afago para todo mundo que tem acompanhado ele nas redes. A gente está soltando aos poucos o nosso material de todo esse processo que aconteceu lá no Independência. Então a gente está precisando de mais seguidores, apoiadores, pessoas que disseminem o nosso trabalho e divulguem por aí a palavra do Cinepagu. Então é isso, sigam o Cinepagu no Facebook e no Instagram, é @cine.pagu. E é isso, a gente se fala por lá. Tamo junto, todo mundo. Pedro, muito, muito obrigada pelo espaço. Eu tenho carinho enorme por você. Você mora no meu coração demais, demais, demais. Estamos muito juntos. Te amo, viu? Te admiro, te amo, te respeito, tamo junto. Cultura viva, cultura resistência e seguimos. Beijo, gente. Beijo quem assistiu essa live. Beijo no coração. Se cuidem. Saúde para todo mundo. E Petrópolis mostra a sua cara, a cara da resistência, a cara do povo. Mostra a sua cara! Beijo, Pedro. Beijo.